Olá, tudo bem com vocês? Trabalhar com propósito ou trabalhar com estabilidade. Esse é o tema do episódio 81 aqui do podcast Vida, Carreira e Sorvete. E como eu sempre falo aqui no nosso bate-papo na nossa sorveteria, esse tema ele foi escolhido porque ele é um dos que mais aparece dentro do portal Trinity. Se você caiu aqui agora, eu sou a Flávia Mota, sou uma das sócias do portal Trinity, que é uma escola de desenvolvimento profissional com base em visão holística e autoconhecimento. E lá, hoje nós temos mais de 6 mil alunos e eles preenchem pesquisas, interagem conosco e nós acabamos ouvindo aí dores, questões, as trocas que eles fazem e essa questão da busca do propósito, porém o medo de perder a estabilidade. Parece que às vezes tem um duelo aí entre essas duas questões e eu quero então trazer isso para nós conversarmos aqui com a seriedade que o tema merece, mas com aquela leveza. Por isso que eu falo que a gente simula aí que estamos batendo um papo numa sorveteria. Talvez você até esteja, né? Quem sabe você está me ouvindo com fone de ouvido em uma sorveteria. Que sorte a sua se esse for o seu caso. Então bora lá, ó. O que eu fiz aqui para pensar em como conversar com vocês sobre isso? Eu resolvi dividir aqui o nosso episódio de hoje em 3 partes, mas vou me comprometer, né? Melhor, a ficar aqui dentro do nosso tempinho aqui de podcast, tá bom? Então calma, que isso não vai ser um audiobook, calma. Então, ó, primeira parte aqui do nosso podcast, vamos falar um pouquinho então o que é propósito. A gente tem até podcast aqui sobre isso, inclusive é um dos episódios mais ouvidos. E eu vou fazer o seguinte, ó, para trazer uma perspectiva diferente, uma forma diferente, na verdade, porque é muito alinhada com a minha, uma cliente minha, inclusive eu já citei ela aqui no podcast, olha só, a minha famosa cliente das 4 horas, das quartas-feiras. Oi, famosa cliente das 4 horas das quartas-feiras. Um beijo para você e um queijo. Você me mandou eu ia falar um podcast, mas não foi um podcast, um post, na verdade. Aqueles posts em formato de carrossel, ela sempre compartilha algumas coisas legais comigo lá no meu Instagram. E ela me mandou um que eu gostei demais, que é de uma empresa chamada Eureka, que eu não conhecia, mas que pelo que eu entendi, é uma empresa que concentra ali psicólogos e psiquiatras, médicos psiquiatras, para fazer atendimento. Então, se a pessoa busca um psicólogo tal, ela pode encontrar ali dentro dessa empresa. E eles fazem ali uma produção de conteúdo com temas que envolvem aí a psicologia. E aí eles fizeram um post, né, um conteúdo relacionado aí à questão do trabalho, carreira, e que eu achei muito legal. E é muito alinhado, assim, com o que eu penso hoje sobre carreira. E aí eu resolvi contar aqui para vocês esse post, e a gente conversando sobre, para falar o que é propósito aí na minha visão, tá? Então, o primeiro card, né, um carrossel, para quem não sabe essa linguagem, carrossel é quando tem um post com várias lâminas, assim, né, várias páginas, vamos dizer assim. Ele fala assim, é um desenho, tá? O post todo é um desenho, se você conseguir aí visualizar. E ele mostra uma mulher trabalhando no caixa do supermercado e com uma legenda. Sabe qual é o problema de não amar o seu trabalho? Aí embaixo tem a mesma mulher em casa brincando com os filhos. E aí a legenda, nenhum, não tem problema. Então, sabe qual é o problema de não amar seu trabalho? Nenhum, não tem problema. E eu concordo com isso, eu concordo bem com isso. Criou-se uma ideia nos últimos anos de que eu tenho que amar o meu trabalho. Não, eu tenho que amar o meu trabalho, tal. E tem pessoas que não vão amar o trabalho. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem não amar o trabalho. E claro, gente, que eu não estou falando aqui sobre a pessoa estar mega infeliz,
tá até deprimida ali por conta do trabalho que faz, sofrendo. Não é sobre isso, tá? Eu tô falando sobre, poxa, trabalhar com uma coisa que não é realmente aquilo, que eu amo, que eu sonhei pra minha vida, que me dá um mega prazer. Não é, é nesse sentido, tá? E aí eu acho que essa cultura que foi criada de que todo mundo tem que amar o trabalho levou muita gente para um questionamento que causou sofrimento, né? Assim, tem trabalhos ou tem pessoas que elas não vão amar o trabalho e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, como eu falei, o que não pode acontecer? O trabalho estar causando um sofrimento. Isso não é legal. Isso não é nada legal. Isso não é saudável. Agora, a pessoa, eu não amo o meu trabalho, né? Eu amo estar com a minha família, eu amo comer brigadeiro, eu amo chupar sorvete, amo viajar, amo passear, né? E ok, entendo que o meu trabalho é importante porque ele gera a minha renda e eu dou o meu melhor, executo o meu trabalho da melhor forma, mas eu não amo. E sim, vão ter pessoas que amam, que são apaixonadas, amam muito o que faz. E ok, tá tudo bem também. Então, para alguns vai ser super bacana amar, e vai amar, e ok. E outros, o trabalho não vai estar necessariamente ligado ao amor, ali, o mega prazer. Mas sim como uma atividade a qual a pessoa alcança a remuneração. Agora, claro, sempre importante fazer essa atividade respeitando ali o equilíbrio de troca, né? Você está sendo paga para isso, então você vai dar o seu melhor, você vai entregar com amor, né? Num lugar de amor e respeito. E é sobre isso. Então, isso para mim tem muito a ver com a questão do propósito, porque... Nossa, eu tô falando aqui com vocês, os meus livros resolveram cair, ó, tá tipo igual um dominó. Eu tô ouvindo um barulhinho aqui, eu falei, o que tá acontecendo? Os livros resolveram ir caindo assim, um de cada vez. Então pronto, agora eu já derrubei todos aqui, daqui a pouco eu arrumo. Calma, livros, fiquem aí, viu? Fiquem quietinhos aí para não atrapalhar o podcast. Bom, então o que pra mim isso tem a ver com propósito? Por conta da romantização que foi criada em cima de propósito profissional. Eu tenho que ter um trabalho que eu amo, porque isso é o meu propósito, que é como se fosse algo que os anjos fossem descer em nuvens, tocando harpa, e vão aparecer na sua frente e falar assim... minha filha, seu propósito é esse, Deus mandou te avisar, tal, sabe? Então... é meio uma romantização. O propósito é o seu objetivo, o que você coloca. Que você pode, por exemplo, definir que o seu propósito profissional é você ter uma carreira que patrocine financeiramente o estilo de vida que você quer ter. Esse pode ser um propósito. Vai ter pessoa que vai falar assim, o meu propósito é ter um trabalho que contribua... com o meio ambiente que causa um impacto mundial, entendeu? Cada um vai ter o seu. E não importa se é um propósito que olhe para você e sua família, ou se é um propósito que vai olhar o mundo. Mas que feio tá olhando só para mim. Feio por quê? Isso é crença, gente, negativa que foi colocada na sua cabeça. Você não tá fazendo mal para ninguém. E quando você está trabalhando, você está ali respeitando as pessoas, entregando o seu melhor, ficando no seu lugar. Então, qual que é o erro que tem nisso? Nada, nenhum. Tá? Então, para a gente começar esse bate-papo sobre propósito. Aí, na segunda lâmina aqui do post, que eu achei bem legal, aparece assim, tem gente que é feliz porque ama seu trabalho. E quem é feliz porque ama os frutos do seu trabalho. Então, aparece até um cara, né, na primeira parte, com um tubo de ensaio num laboratório. Tem gente que é feliz porque ama seu trabalho. E aí aparece depois o cara dando uma chuteira pro filho. E quem é feliz porque ama os frutos do seu trabalho. Ou seja, aquilo que ele consegue comprar, usufruir, ter, com o dinheiro que ele ganha através do trabalho. Gente... é só a forma de ser feliz, mas o importante é ser feliz. Então,
qual que é o propósito essencial aí? É que você seja feliz, sabe? Ai, mas eu não tenho que ajudar os outros, contribuir. Meu amor, se você fizer o bem, se você entregar o melhor na atividade que você faz, se você agir com amor e respeito, você vai estar contribuindo com as pessoas, independente de você amar ou não amar seu trabalho. Porque assim, para fazer o bem, para trabalhar corretamente, para agir de acordo com as suas atividades profissionais, você não precisa amar o trabalho. Você só precisa ser uma pessoa que age da forma correta. É isso. Você não precisa amar seu trabalho. Se você é uma pessoa que age da forma correta, se você foi contratada, você está recebendo ali um valor, um dinheiro, um salário, um prolabore por isso. Você vai entregar o seu melhor porque isso é justo, porque isso é correto. Não é sobre amar ou não amar o trabalho. É sobre agir de forma correta. Inclusive porque é correto entregar o seu melhor para as pessoas, tratar todo mundo com respeito, contribuir à medida do possível. Isso é a vida, isso não é o trabalho, gente, isso é a vida. A vida é assim, ou pelo menos deveria ser, né? Se todo mundo pensasse assim, o mundo seria um lugar melhor, concorda? Faz sentido isso para você? E um outro card, ele fala assim, tem uma mulher esculpindo uma estátua, e ele diz, para alguns o trabalho é o sentido da sua vida inteira. Olha só, para alguns e realmente para algumas pessoas o trabalho é o sentido da sua vida inteira. Aí tem um outro desenho, um motorista de táxi levando, transportando uma mãe e uma filhinha. Para outros é só um meio de ganhar dinheiro e tá tudo bem. Olha só, gente, é isso. Para alguns, o trabalho é o sentido da vida inteira. Para outros, é só um meio de ganhar dinheiro e tá tudo bem. Gente, olha o peso que isso tira da cabeça, das costas de muita gente. Porque senão a pessoa fica assim, ai, meu trabalho não faz sentido. Eu quero um trabalho que faz sentido. Tá bom, mas assim, será que esse desejo, realmente é seu? Ou isso foi uma coisa colocada na sua cabeça? Será que realmente esse desejo, eu quero ter um trabalho que faz sentido, é algo que é seu mesmo? Ou será que foi algo que você começou a ouvir tanto falarem que isso entrou na sua cabeça? E agora você acha que é? Ou será que o que você quer mesmo é ganhar mais dinheiro? Porque tem gente que, olha só, isso aqui é muito sério. Muita gente tem crença com relação de... Todos nós, na verdade, tá? Todos nós temos crenças com relação ao dinheiro, por conta da história da sociedade. Dinheiro é um tema que é tabu. Tanto quanto... Tem alguns temas na sociedade que são tabu, né? Igual falar sobre sexo, é um tabu. E falar sobre dinheiro também é um tabu. Então, é difícil às vezes para muita gente falar assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser rica, tal. Então a pessoa pega e fala assim, eu quero ter um trabalho que faz sentido. Porque é bonito, né? Quero ter um trabalho que faz sentido. Mas o que faz sentido, na verdade, às vezes pra pessoa, não tô dizendo que é pra todo mundo, tá? É ganhar mais. Se ela tiver tem alguns casos que eu tenho a oportunidade de atendimento individual, eu pergunto pra pessoa, eu falo, olha, se você ganhasse mais do que você ganha hoje, se você ganhasse o triplo do que você ganha hoje, você estaria tão insatisfeita com o seu trabalho? E essa é uma pergunta que eu faço agora pra você. Se você ganhasse fazendo a mesma coisa, tá? Sem mudar nada. Você faz a mesma coisa, mas você passasse a ganhar o triplo, você estaria insatisfeita com o seu trabalho? Se você falar assim, não, estaria bem e tal, então, cara, é isso. Sabe, não é que você não está procurando sentido, você está procurando ganhar mais. Então você tem que fazer alguma coisa para ganhar mais e não para ter um trabalho que faz sentido, entende? Porque você saber e ter clareza e assumir aquilo que você realmente quer, faz você caminhar na direção certa, faz você ter as ações que são as corretas, que vão te levar para onde você quer. E em uma outra charge, um outro slide aqui, do nosso carrossel,
Ele fala, às vezes parece que só é feliz quem chegou na elite do sucesso profissional. Mas a felicidade não foi feita só para 1% da população. Às vezes parece que só é feliz quem chegou na elite do sucesso profissional. Gente, quem chega na elite do sucesso profissional, eu não sei nem se é 1% da população. Eu não tenho essa estatística, tá? Mas é só você parar para olhar para o lado. Eu não sei se precisa fazer uma pesquisa tal sobre isso, mas porque eu acho que é só olhar para o lado. Eu, pelo menos, quando eu olho para o lado, para as pessoas do meu convívio e quando eu olho para os meus clientes, que chegou na elite. Eu tô falando elite mesmo, o topo do topo do topo, tá? É 1%, sei lá, das pessoas que eu conheço. Acho que nem isso. Eu conto, sei lá, com os dedos da mão, assim, entende? Na elite, assim. Agora, será que a felicidade ela foi feita só para 1% da população? Para mim, lógico que não. E até é legal, né? Porque aqui no desenho que eles colocam um jogador de futebol que ganhou lá a bola de ouro, né? Então, dos meninos que sonham em jogar futebol, quantos conseguem? Quantos dos que são jogadores de futebol ganham uma bola de ouro? Né? Quantos? Agora, será que só esses que ganham a bola de ouro são felizes? Aí eles colocam a foto de um casal namorando feliz. Então, será que só chegar na elite do sucesso profissional é o que vai trazer felicidade? Mas não, a gente encontra felicidade em outras questões da nossa vida. Né? Quando a gente para pensar assim, cara, minha vida não é só meu trabalho. E eu sempre falo isso, se a sua vida hoje, se a sua vida é a sua carreira, a sua vida se resume no seu trabalho, se você tem essa visão, cuida disso, porque não é legal para você. Não faz bem. A sua carreira, ela faz parte da sua vida, mas a sua vida não é a sua carreira, tá? Não é, tá? E pra mim, o postzinho agora foi o que eu mais gostei desse carrossel todo, dessa publicação toda, foi esse que eu vou ler agora pra você, ó. Se você não ama seu trabalho, nem sempre a solução é se demitir, mas é preencher melhor as outras áreas da sua vida. Gente, que massa, que massa, que massa! Aí entra exatamente o que eu acabei de falar. Se você coloca na sua cabeça que a sua vida é o seu trabalho, e é só trabalho, o que você faz? Eu pergunto pra pessoa, o que você faz pra se divertir? Cri. Sem você trabalhar, o que você faz? No máximo assiste uma série, né? Então tudo bem, você adora assistir série, ok. Mas assim, como é que você preenche as outras áreas da sua vida? O que você faz quando você não tá trabalhando? Porque, eu tenho certeza, tá? E isso eu falo pela minha experiência, assim. Se você tem o tempo que você não tá trabalhando bem preenchido com atividades que você gosta de fazer, gente, mesmo que o seu trabalho não seja algo que você mega ama, você vai no todo, na somatória de tudo, do seu dia, da sua semana, você vai se sentir bem. Você vai estar bem, entendeu? E aí você vai entender que aquilo, ok, meu trabalho não é aquilo que eu amo tanto, mas eu consigo buscar realização, eu consigo ter prazer, eu consigo ter diversão em outras áreas e tá tudo bem. Tem muitas pessoas que estão colocando, presta atenção nisso, tá? Tem muita gente que tá colocando a culpa da sua infelicidade na carreira, mas não tem o que faça na carreira dessa pessoa que vai deixar ela feliz, porque o problema está que ela não olha para as outras áreas da vida. Ela não se diverte, ela não tem amigos, não sai de casa com os amigos, não encontra pessoas para falar besteira, não faz uma atividade física, não curte nada, não pinta um Bobbie Goods. Gente, eu não pinto Bobbie Goods, mas assim, sei lá, né? Vai experienciar alguma coisa, vai pintar taça, vai fazer
Nossa, eu esqueci o nome. Aqui em Vitória tá uma moda fazer esse negócio. Como que chama aquilo? Não é argila, agora fugiu o nome. Fazer cerâmica. Fazer cerâmica, não sei, né? Mas procura ali um prazer em alguma coisa, né? Nas suas horas vagas, para que o seu tempo ele seja preenchido de uma forma gostosa. E isso te traz mais felicidade, isso te traz mais realização. Aí, quando você chega para trabalhar, você chega com mais energia. Você chega assim, pô, tô mais feliz, né? Tá mais gostoso aqui, sabe? Então, assim, acho que tudo isso passa por propósito, tá? E volto a dizer, não estou trazendo aqui que tá tudo bem, tá infeliz no trabalho, que não é para mudar. Não é isso, tá? Sim, faz parte da jornada de autoconhecimento, faz parte das fases da nossa vida, a gente questionar chegar um momento que a gente vai questionar o nosso trabalho, questionar o que a gente está fazendo, namorar com alguma possível mudança, faz parte, gente, são os ciclos da vida, né? Mas você vai olhar isso com respeito, com calma, sem entrar numa coisa assim, meu Deus, nossa, tem que mudar tudo, sabe? Que isso virar uma pressão na sua vida. E então falamos aqui um pouquinho o que é propósito e vamos numa segunda etapa agora, que é a estabilidade, né? Porque o tema aqui é trabalhar com propósito ou trabalhar com estabilidade, né? Será que é uma dualidade? Então isso que a gente está discutindo aqui. Agora, o que é estabilidade? Né? Então, o que é para você ter estabilidade? Por exemplo, a minha sócia fala muito isso, a Dani. Ela fala, estabilidade não existe estabilidade e tal. Aí quem trabalha no serviço público vai falar assim, não, existe. Se eu passar no concurso público, eu tenho estabilidade, né? E ela foi servidora pública há muitos anos, né? E ela fala, não existe, porque às vezes ela conseguia lá um cargo X dentro lá do serviço público, uma nomeação X, mas depois podia ser transferida, tinha uma gratificação, aí perdia a gratificação, enfim. Então, o que é estabilidade, né? O que é isso? Por exemplo, eu tive uma fase da minha vida, a fase que eu trabalhava no mundo corporativo, que foram 13 anos, eu via a estabilidade como conquistar a empregabilidade. Era assim que eu via. O meu sonho, quando eu estava lá no corporativo, era conquistar a empregabilidade, que na minha cabeça, naquela época, era o quê? Eu pensava o seguinte, se eu conseguir passar um bom período, né, se eu conseguir ter anos de experiência e ter um crescimento profissional na empresa, então eu vou conquistar uma empregabilidade, porque as pessoas vão olhar o meu currículo e vão ver que eu tenho já uma vasta experiência, que eu fiquei um bom tempo, né, nas empresas, que eu não fui desligada e que eu cresci, né, alcancei cargos maiores, tenho conhecimento, então vou conquistar minha estabilidade. Então era isso que eu pensava, tá? E aí eu senti, foi um sentimento meu, um pensamento meu, que eu conquistei isso quando eu cheguei na minha terceira empresa e depois da época que eu trabalhei fora. Na terceira empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de trabalhar em Omã. Então, depois que eu vivi isso, eu falei, yupi! Agora eu tenho empregabilidade. E eu adquiri aquela crença, agora tô feita na minha carreira. Porque agora eu já trabalhei em 3 das maiores empresas do Brasil, eu tô aqui, tenho um currículo bacana que indica, né, que eu sou uma pessoa que fico ali um tempo na empresa, eu já trabalhei com o subprocesso XYZ na minha área, tenho conhecimento, cresci, fui promovida nas empresas que eu passei e tenho uma experiência internacional. Então, se amanhã essa empresa aqui me desligar, acontecer alguma coisa, cara, eu vou entrar em outra facilmente. Foi isso que eu pensava assim. E, de certa forma, eu, quando fiz um movimento de querer mudar de empresa tal, eu vi realmente que meu currículo era bom naquela época, né? Que quando eu quis, eu consegui facilmente, fiz alguns movimentos, alguns contatos e facilmente consegui boas propostas ali de trabalho e tal. Então, naquele momento, eu entendia
que a estabilidade era eu conquistar um currículo que fosse empregável. Eu lembro que era isso que eu procurava. E de certa forma eu acho que isso que eu falei aqui para vocês sim, principalmente pensando num corporativo, né? Eu acho que sim, ajuda. Agora, juntando essa experiência com a minha experiência empreendendo, e com os anos aí de evolução, né, eu me desenvolvendo, agora são mais de 20 anos, né, gente, em desenvolvimento humano, então é muita coisa na minha cabecinha, né? Hoje, o que eu vejo, tá? Como é que eu vejo, o que é estabilidade para mim? Estabilidade profissional, tá? Estabilidade profissional para mim não é eu ter uma segurança financeira que eu vou ganhar X por mês. Não é eu trabalhar em algo que eu não vou ser mandada embora. Não é isso que é estabilidade para mim, tá? E você pode compartilhar aqui comigo nos comentários o que é para você. Hoje, estabilidade profissional para mim envolve 3 questões. A primeira que envolve é eu ter conhecimento. Porque eu entendo que se eu tiver conhecimento sobre a minha área, então eu procurar me atualizar, me desenvolver, aprender, tá dentro ali, né, ser uma pessoa atualizada, e também ampliar o meu conhecimento, expandir o meu conhecimento um pouco fora da caixa, ou seja, fora da minha área de atuação, entender o que tem no mercado de novo, o que está acontecendo no mundo, e como, por exemplo, né, eu fui, por conta do empreendedorismo, eu fui aprender sobre marketing, né, e aprender sobre marketing abriram portas para mim fora da área de desenvolvimento humano, fora da área de RH, como, por exemplo, atuar como mentora de negócios, como, por exemplo, fazer o marketing de uma escola de futebol. Então, hoje eu tenho um conhecimento que é fora da minha área específica, vamos dizer assim, desenvolvimento humano, RH, e que é um conhecimento que, se eu quiser monetizar isso, trabalhar com isso, e já monetizei muito, eu monetizo. Hoje eu consigo, por exemplo, ajudar uma empresa a se posicionar nas redes sociais e vender mais. Eu consigo, eu tenho um conhecimento muito amplo nisso. E eu tenho prova de resultado meu, da minha empresa, de clientes que eu já ajudei, né? Então eu tenho como mostrar através de números que eu tenho essa capacidade. E sou muito boa nisso, né? Então eu ampliei o meu conhecimento. Isso eu vejo que me traz estabilidade, porque se alguma, vamos supor que, vamos pensar numa coisa muito hipotética, né? A área de desenvolvimento humano acabe, que não exista mais cursos, como, né, com o que eu trabalho hoje. Eu ia trabalhar com marketing, pronto. Aí eu saio daqui e vou lá pro marketing, tá tudo bem, tá? E aí entra um segundo ponto para mim que envolve estabilidade, que é ter flexibilidade psicológica. Então eu procuro, por isso que eu faço terapia, por isso que eu estudo muito autoconhecimento, porque eu procuro ter flexibilidade psicológica, que é o quê? Eu me adaptar a novos aprendizados, a mudanças, a trabalhar a aceitação. Tudo isso para mim é flexibilidade psicológica. Quanto mais eu tenho flexibilidade psicológica, mais eu vejo que isso ajuda com que eu tenha estabilidade profissional. E o terceiro item é inteligência relacional, que é uma coisa que eu trabalho muito, surreal. E pensa em algo que eu era, vou dizer assim, não tão boa. Não era boa. Só que aí eu investi tanto nisso, em inteligência relacional, em habilidade de conhecer pessoas, estar com pessoas, construir boas relações, rapidamente me conectar com pessoas, fazer bons contatos. Eu investi em mim nisso, sabe? Eu ficar boa nisso, eu quero ficar boa. E aí eu acabei tendo muitas oportunidades de morar fora do país, mudar muito de cidade e recomeçar minha vida num outro lugar por conta, né, de questões ou profissionais minhas ou profissionais do meu marido, né? Então, de chegar no lugar de não conhecer ninguém e eu tenho que construir relações aqui. E quanto mais rápido eu conhecer pessoas, mais contatos eu vou ter, essas pessoas vão me mostrar os caminhos. Então, eu tenho muita facilidade. Hoje eu tenho uma rede de contatos muito grande.
Então, hoje, beleza, vou colocar a situação hipotética aqui novamente. Acabou a área de dizer... Ou se não, por exemplo, a Dani e o Nando, que são meus sócios, falam assim, ó... A gente entrou no bolão da Mega Sena da família, ganhamos... E agora a gente vai viver de tomar sol. A gente não quer mais a Trinity e tal. Aí eu falo assim, cara, não vou tocar a Trinity sozinha, porque sozinha não vai rolar, né? Porque eu não sei fazer a parte da Dani, eu não sei fazer a parte do Nando, vou ter que fazer outra coisa da vida aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celular e eu vou fazer uma meia dúzia de contatos. Em meia dúzia de contatos eu vou resolver minha vida. E com alguma coisa eu vou trabalhar, entendeu? Com alguma coisa eu vou trabalhar. Né? Se eu vou ganhar a mesma coisa, se eu vou ganhar um pouco menos, isso daí é um processo, né? Agora, que eu vou passar fome, que eu vou ficar sem nada, que eu vou... E esquece, gente. Isso aí esquece. Não existe essa hipótese. Com o conhecimento que eu tenho, com a flexibilidade psicológica que eu tenho, com a rede de contatos que eu tenho, gente, eu vou passar fome? Nada. Eu vou trabalhar. Só se eu não... entende? Se eu puder... Se eu tiver condições de trabalhar, não tem essa. Então, para mim, estabilidade é isso. Então, o que eu invisto para ter estabilidade? Eu invisto no meu conhecimento, ampliar meu conhecimento, em trabalhar muito minha flexibilidade psicológica, e eu vejo que isso é treino, para mim é igual músculo. É igual músculo que você tem que ficar treinando. Eu treino, né, para ter essa flexibilidade. E inteligência relacional, que todo dia eu alimento. Todo dia eu alimento minha inteligência relacional. Porque relações é assim, né? Você tem que alimentar. É igual o casamento. Você tem que ir lá e regar a plantinha, né? O casamento, gente, é uma plantinha. Todo dia você tem que ir lá e regar. Se você ficar querendo e só esperar a planta bonita ali, né? Eu quero... Não. Você tem que ir lá investir, né? No parceiro, tal. Mas isso é um tema, né? Para uma outra live no outro canal. Não no podcast Vida, Carreira e Sorvete. Mas é igual às relações. A gente precisa sempre estar ali investindo. Então, isso para mim que é estabilidade, tá? E aí tô compartilhando com você. Se você quiser, você pode compartilhar aí o que é estabilidade para você. E a terceira parte aqui da nossa live, pra gente fechar, é pensar em caminhos possíveis. Então, quando a gente pega aqui o tema central, trabalhar com propósito ou trabalhar com estabilidade? Para mim, é isso, não é um ou outro. Eu não vejo essa dualidade. Eu vejo que são os dois, né? Você trabalha isso junto, aí... Por quê, para mim, estabilidade é o que eu acabei de falar, né? Eu construí a minha vida ampliando o meu conhecimento a cada dia, tendo uma flexibilidade psicológica, uma inteligência relacional. Então, tendo isso... Cara, eu tenho estabilidade profissional, porque estabilidade profissional para mim é você ter com o que trabalhar, fazer dinheiro para poder custear a sua vida. Pronto, tô estável, né? E se eu tenho essas competências, eu tô estável. Então, isso eu vou construindo. E aí, trabalhar com o propósito é o propósito do que eu quero para mim, do que eu quero para minha vida. O que eu quero para minha vida? Então, não é um ou outro, tá? E aí, tem um caso interessante, Uma cliente minha, ela é uma pessoa, ela é uma servidora pública e ela não é feliz com o que ela faz hoje, né? Na verdade, não é hoje, já há um tempo, mais de ano aí, ela não está feliz, mas ela tá muito chateada, assim, com o trabalho. Ela não gosta do trabalho dela mais, não gosta, tal. Então, é uma situação de infelicidade. E aí, sim, eu acho importante, né, como eu falei... Se está gerando uma infelicidade, você ir olhar, né, o que você pode fazer para mudar isso, tal, e viver essa transformação, e é nesse processo que eu ajudo ela. E quando ela faz um movimento, tudo que ela começa a fazer para viver uma transição de carreira, ela não conclui. Então, ela começa curso, ela começa uma mentoria, aí ela compra um livro, aí ela começa a ler, começa a fazer... E ela não conclui, ela trava. E quando eu fui trabalhando com ela para entender por que ela travava, o que a gente percebeu? Que ela sente que ela não vai dar conta de viver uma transição de carreira. Por quê? Porque ela tem crenças muito fortes, crenças negativas, que não permitem ela sair do serviço público. Aí crenças que vêm da família, tal, aquela coisa.
E aí o que acontece? Então ela tem a intenção de sair do serviço público, ela tem uma intenção clara, ela tem um desejo, ela quer. Só que toda intenção, todo desejo nosso, ele passa por um filtro do nosso sistema de crenças. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente deseja, passa pelo filtro do nosso sistema de crenças. Quando passa pelas crenças dela, as crenças dizem, não, você não pode sair do serviço público por conta disso, por conta daquilo, porque sua família inteira é concursada, porque não sei o quê. Aí ela entra em pane, ela não consegue. Porque se as suas crenças não te autorizarem, você vai travar. Não vai, entendeu? Então aí o que eu falei pra ela? Falei, esquece agora olhar para movimentos, estudar sobre qualquer coisa sobre transição de carreira. O que você tem que fazer agora é olhar para essas crenças. Se você não trabalhar as suas crenças e ressignificar, não é tirar, não é excluir, tá? Que crença a gente não exclui, a gente ressignifica. Se você não ressignificar, você vai viver nesse sofrimento eternamente. Porque você vai tentar, não vai sair do lugar. Então, você precisa olhar e trabalhar isso. Ressignificar essas crenças para que você consiga, aí sim, ressignifiquei, tá, as coisas estão mais alinhadas dentro de mim, eu me sinto hoje autorizada a olhar, né, com planejamento, com cuidado, pensar na minha transição de carreira com segurança, ok. Agora, se existe um outro caminho, se ela fala assim, não, Flávia, eu não quero olhar essas crenças, ou fui lá olhar e percebi que eu não dou conta. Porque às vezes, gente, nós temos crenças, às vezes, que a gente não dá conta. Que a gente olha assim e fala... E se for pensar, acho que todo mundo tem alguma crença nesse sentido, tá? Que olha e fala assim, cara, isso aqui eu não vou dar conta, não. Isso aqui, essa crença aqui, eu sei que isso é crença, mas... eu não quero nem mexer nisso aqui, nem vou olhar, porque não quero. Vai dar uma trabalheira, não quero. Aí se você olhar e falar assim, não vou querer mexer nessas crenças, aí não tem jeito, você não vai conseguir fazer essa transição de carreira. Aí o melhor caminho para você é você aceitar que você vai ficar nesse trabalho e aí procurar até uma terapia, e é muito importante, para que você consiga encontrar ali mecanismos para ficar nesse trabalho da melhor forma. Então, beleza, eu tenho crenças que, se você olha e fala assim, não, eu tenho crenças, Flávia, eu tenho crença que não dá, que a única saída para mim é trabalhar onde eu tô. E eu não quero tratar essas crenças, porque é possível, tá? É totalmente possível você ressignificar essas crenças. Mas se você falar assim, não quero nem olhar para isso, aí o que você precisa fazer? Um caminho que eu vejo é você procurar uma terapia para falar assim, ok, então qual que é a forma de eu ficar nesse trabalho aqui que eu não gosto da maneira mais saudável possível, da maneira mais leve possível, que eu possa externalizar aí minhas questões, minhas dores, que eu possa encontrar estratégias psicológicas para passar por isso da melhor forma, que eu consiga encontrar realização em outras áreas da minha vida, no momento que eu não estou no trabalho. E aí você vai viver isso de uma forma mais saudável, tá? Então eu vejo que não é ou um ou outro, né? Eu acho que anda junto. O problema está quando eu romantizo o que é propósito ou quando eu vejo a estabilidade como uma visão distorcida de que estabilidade é eu ter garantia do dinheiro X todo mês, porque isso é uma visão distorcida. É uma visão totalmente distorcida do que é estabilidade na verdade. Faz sentido isso para você? Tá? Compartilha aí comigo o que é estabilidade para você, o que é propósito, se você se sentir, né, à vontade, o seu propósito. Ou deixa um sorvetinho, né? Se você é mais tímida, tal, ou tá com pressa, deixa o sorvetinho, clica só no sorvetinho, deixa aí no comentário, porque ajuda no meu propósito de crescer aqui a nossa tribo no nosso podcast Vida, Carreira e Sorvete, porque isso é um propósito para mim, é algo que eu quero muito. Então, quando você deixa um sorvetinho aqui, quando você divide, pega o link do podcast e compartilha com uma amiga, compartilha num grupo que faz parte aí,
que é importante para você, compartilha aí com as suas colegas de trabalho, você também me ajuda demais com o meu propósito, tá? Então, se eu contribuir alguma coisa com você, eu te peço essa moeda de troca, tá bom? Para o nosso equilíbrio aqui entre o dar e o receber. Muita gratidão pelo sorvete que você tomou comigo. Olha só, em 40 minutinhos. Ai, meu Deus, passei muito. Perdão. Um beijo, então, tá bom? A gente se vê semana que vem. Tchau!